Você já percebeu como o mundo tenta te convencer de que prosperidade é sinônimo de dinheiro, de que sucesso se mede por números e valor por resultados? Mas e a paz? E o propósito? E aquele silêncio da alma que nenhum bem consegue comprar? Prosperar de verdade é muito mais do que ter. É ser inteiro, mesmo quando falta algo. Ser grato, mesmo quando o cenário é incerto. Ser fiel mesmo quando parece que Deus está em silêncio. A prosperidade de Deus não começa na conta bancária. Ela começa no coração. Quando a alma está curada, o espírito fortalecido e o coração alinhado com o céu, tudo o que vem depois é consequência. Porque o que Deus prospera primeiro é o interior. Ele trabalha no secreto, molda em silêncio e depois revela o resultado à luz do dia. O apóstolo Paulo disse em Filipenses 4:19: "O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória." Perceba, ele fala de necessidades, não de luxos. Deus supre o que é essencial, não o que é exagero. Ele sabe o que você precisa antes mesmo de pedir. Mas às vezes, ele permite o pouco para ensinar a administrar o muito. Talvez você esteja num tempo de escassez. Talvez os boletos falem mais alto que a fé e o desânimo pareça ter vencido a esperança. Mas mesmo assim Deus está agindo, porque o deserto não é ausência de promessa, é o terreno onde a promessa amadurece. José prosperou dentro de uma prisão. Davi foi ungido rei, mas ainda cuidava de ovelhas. Hana chorava sem filhos, mas sua oração gerou um profeta. A prosperidade de Deus nunca é imediata, porque antes de te dar algo, Ele te prepara para sustentar aquilo. O que vem de forma apressada se perde. O que vem moldado por Deus permanece. Prosperar é aprender a enxergar valor até no processo. É saber que mesmo quando a porta se fecha, o céu continua aberto. É entender que Deus pode estar te ensinando a valorizar o pouco para te confiar o muito. Porque quem é fiel no pouco é digno do muito. A prosperidade verdadeira não depende de quanto você ganha, mas de quanto você confia. Deus não te mede pelo que você acumula, mas pelo quanto você acredita que Ele é suficiente. Quando o teu coração encontra descanso em Deus, mesmo o pouco se torna milagre. E talvez esse seja o segredo. A prosperidade divina não é um lugar que você chega, é um estado de espírito que você vive. Ela te torna leve, mesmo carregando peso, te dá paz, mesmo sem entender tudo, e te ensina que o que mais vale não é o que você tem nas mãos, mas quem segura a tua mão. Prosperar com Deus é estar completo, mesmo quando parece faltar tudo. Riqueza e prosperidade não são a mesma coisa. A riqueza pode ser contada, mas a prosperidade é sentida. Riqueza se acumula, prosperidade se compartilha. A riqueza depende do que você tem, mas a prosperidade depende de quem você tem. E quando Deus é o centro, até o simples se torna extraordinário. Vivemos em um tempo em que o sucesso parece uma corrida sem linha de chegada. As pessoas trabalham até a exaustão, sonham com status, buscam reconhecimento, e mesmo assim continuam vazias. Porque o coração humano tem um espaço que só o Criador pode preencher. E enquanto tentarmos ocupar esse espaço com coisas, aplausos ou dinheiro, a alma continuará faminta. A Bíblia está cheia de exemplos de homens que entenderam a diferença entre riqueza terrena e prosperidade divina. José, por exemplo, foi vendido como escravo, injustiçado, esquecido numa prisão, mas Deus estava com ele. E onde Deus está, há prosperidade. A presença de Deus transformou o cativeiro em plataforma, a dor em destino e a humilhação em honra. José prosperou não porque tudo deu certo, mas porque permaneceu fiel mesmo quando tudo deu errado. Davi também entendeu isso. Ele não era o mais forte nem o mais influente, mas era um homem segundo o coração de Deus. Enquanto os exércitos confiavam em espadas, Davi confiava em promessas.
E é por isso que ele prosperava, não pela força, mas pela presença. E Salomão, quando Deus lhe deu a oportunidade de pedir qualquer coisa, ele não pediu riquezas nem vitórias, ele pediu sabedoria. E Deus, tocado pela pureza desse pedido, respondeu: porquanto pediste sabedoria e não riquezas, te darei ambas. Ou seja, a prosperidade divina é consequência de um coração alinhado com o céu. Quando o foco é o propósito, o restante vem por acréscimo. A diferença é clara. A riqueza terrena pode te dar conforto, mas não te dá paz. Pode encher a casa, mas não enche o coração. Pode pagar viagens, mas não compra descanso. A prosperidade que vem de Deus te faz dormir tranquilo, mesmo sem saber o amanhã, porque o teu sustento está nas mãos certas. Deus não é contra a riqueza. Ele é contra a dependência da riqueza. Ele quer que o dinheiro te sirva e não que te domine. Porque o verdadeiro tesouro não está nas mãos, está na essência. Está na capacidade de olhar para cima e dizer: Senhor, se eu tiver a tua presença, já tenho tudo. Então, antes de pedir mais, peça sabedoria para administrar o que tem. Antes de buscar o muito, aprenda a agradecer pelo pouco. Porque o pouco com Deus é abundância, e o muito sem Ele é vazio. A riqueza pode acabar, mas a prosperidade que vem de Deus é eterna. Prosperar não é algo distante, místico ou reservado a poucos. A prosperidade que vem de Deus acontece nos detalhes, nas pequenas vitórias diárias que muitas vezes a gente nem percebe. Está no café feito com carinho, no emprego que parece simples, mas sustenta a casa, no abraço de quem ficou, na fé que insiste em continuar. Porque prosperar é viver o ordinário com um coração extraordinário. Tem gente que acha que prosperidade só se manifesta quando tudo vai bem. Mas a verdade é que Deus mostra sua prosperidade muitas vezes no meio do caos. É quando o dinheiro acaba, mas o pão nunca falta. É quando a força diminui, mas a fé se renova. É quando tudo parece perdido e ainda assim há paz. Isso é prosperar com Deus. Viver sustentado por algo que o mundo não entende. Pense naquela pessoa que perdeu o emprego e achou que tudo tinha acabado. Ela chorou, se desesperou e questionou o porquê. Mas foi nesse tempo difícil que ela começou a orar mais, ouvir mais, buscar mais. E de repente, Deus abriu uma nova porta. Não apenas de trabalho, mas de propósito. Aquele desemprego não foi o fim, foi o começo de uma nova estação. Deus não estava fechando portas, estava mudando o caminho. Agora imagine alguém que aprendeu a ofertar mesmo quando falta. Essa pessoa olha para pouca farinha e para o último azeite, mas ainda assim decide confiar. Ela entende que o segredo não está no tamanho da oferta, mas no tamanho da fé que a acompanha, e de forma misteriosa, o pouco se multiplica. Porque Deus nunca fica devendo a quem entrega com um coração sincero. E o empreendedor que ora antes de abrir o negócio, que coloca o nome de Jesus sobre os planos, ele talvez não tenha a maior empresa, mas tem o maior parceiro. Ele sabe que o lucro é bom, mas a paz é melhor. E é por isso que as portas se abrem para ele. Porque Deus honra quem honra a sua presença. A prosperidade divina é prática. Ela muda o modo como você trabalha, como você lida com o dinheiro, como você trata as pessoas. Quem prospera em Deus entende que o trabalho é mais do que uma obrigação, é uma forma de adoração. Você serve, entrega o seu melhor e confia que o resto vem do céu. E mesmo quando nada parece dar certo, a prosperidade continua ali, disfarçada de lição. Porque Deus prospera o coração antes de prosperar as mãos. Ele te ensina a crescer no secreto, para depois te expor com propósito. E o que é construído na fé, o tempo não destrói. Então, se hoje você está tentando prosperar, não olhe só para os resultados. Olhe para dentro. Se o seu coração está em paz, você já é próspero. Se a tua casa tem amor, tem fé e tem presença de Deus, você já é abençoado.
Prosperar é servir com excelência, é caminhar com fé, e é saber que cada passo, mesmo pequeno, é um avanço no propósito. Prosperar é deixar Deus transformar o comum em testemunho. Muita gente ora pedindo prosperidade, mas esquece da parte mais importante, a obediência. Porque não adianta pedir bênção se o coração não está disposto a seguir a direção do abençoador. Deus não prospera caminhos que Ele mesmo não escolheu. Ele abençoa o que está dentro da sua vontade, não o que está fora dela. Obedecer é mais difícil do que pedir. Pedir é rápido, mas obedecer exige fé, paciência e renúncia. E é exatamente por isso que muitos param no meio do processo. Mas quem aprende a obedecer, mesmo quando não entende, experimenta milagres que o esforço humano jamais alcançaria. Pedro é um grande exemplo disso. Ele pescou a noite inteira e não pegou nada. Cansado, frustrado, pronto para desistir. Mas quando Jesus disse, lança novamente as redes, Pedro respondeu, Senhor, sob a tua palavra, lançarei. E foi nesse ato de obediência, no meio do cansaço, que o milagre aconteceu. As redes se encheram, o barco quase afundou e o impossível se tornou visível, porque a fé que obedece move o sobrenatural. A obediência é o terreno onde a provisão floresce. Não é sobre entender o porquê, é sobre confiar em quem mandou. E quando você confia, o céu se move. Muitos querem a colheita, mas poucos querem o processo. Só que é no processo que Deus forma o caráter para sustentar a bênção. A provisão vem, mas só permanece nas mãos de quem aprendeu a obedecer. E a fé? A fé é o combustível da obediência. É ela que te faz continuar quando tudo parece parado. É ela que te faz dar o dízimo quando a conta está apertada. É ela que te faz acordar e agradecer, mesmo quando o milagre ainda não chegou. A fé não é apenas acreditar, é agir conforme se acredita. Deus não prospera o preguiçoso, mas também não abençoa o ansioso. O preguiçoso não planta, o ansioso colhe antes da hora. Mas quem tem fé e obediência sabe esperar o tempo certo. E o tempo certo de Deus é sempre perfeito. Nunca atrasado, nunca apressado. Ele vem quando o coração está pronto para receber sem se perder. Talvez você esteja orando por provisão e ela ainda não chegou. Mas e se Deus estiver te ensinando algo maior do que o dinheiro pode comprar? E se Ele estiver te treinando para ser fiel no escuro, para depois te exaltar na luz? A provisão é consequência, mas a fidelidade é prova. E quem passa na prova vive o milagre. Deus não quer apenas te abençoar, Ele quer te amadurecer. Porque o que vem fácil vai embora rápido, mas o que vem pela fé permanece. Quando você decide obedecer, mesmo sem entender, você mostra que confia no caráter de Deus, e Ele nunca decepciona quem confia nele. A fé abre portas, mas é a obediência que te faz permanecer nelas. A verdadeira prosperidade não se mede pelo que você recebe, mas pelo que você consegue dar. A generosidade é a marca de quem entende que tudo vem de Deus. Não é sobre quanto você tem, mas sobre quanto você se dispõe a compartilhar. Dar não apenas materialmente, mas tempo, atenção, amor, paciência. Quando você semeia dessa forma, o céu garante a colheita, e muitas vezes de formas que você jamais imaginaria. Quem aprende a ofertar, mesmo quando falta, experimenta o milagre da multiplicação. Porque Deus olha para a intenção do coração. Não importa se é uma moeda, um sorriso ou um ato de bondade. O que Ele valoriza é a fé que acompanha a entrega. Que assim, o pouco que você dá com fé se transforma em abundância, trazendo não apenas bênçãos materiais, mas também paz, alegria e propósito. A integridade é outro pilar essencial. Não adianta prosperar de forma rápida, fácil ou desonesta. O que vem sem fundamento, sem ética, sem verdade se perde. A prosperidade que permanece é construída sobre honestidade e caráter. Deus honra quem honra suas leis, e mesmo quando ninguém está olhando, Ele vê e sustenta.
e a gratidão. A gratidão é o combustível que mantém a prosperidade viva. Quando você aprende a agradecer pelo pouco, você transforma sua vida. O pouco se multiplica, o desânimo se dissipa e o coração encontra descanso. A gratidão não muda a situação, mas muda você. E quem muda, muda o mundo ao seu redor. Pense na diferença entre dois corações. Um cheio de queixas, sempre olhando o que falta. Outro cheio de gratidão, celebrando cada vitória, cada detalhe. Quem é grato prospera antes mesmo de receber, porque reconhece a mão de Deus em cada passo. E o que é reconhecido pelo céu nunca volta vazio. A generosidade, a integridade e a gratidão andam juntas. Não dá para prosperar de verdade sem elas. São como três pilares que sustentam um edifício. Se um falha, tudo desaba. Mas quando estão firmes, mesmo que o mundo tente derrubar, a prosperidade se mantém sólida. Porque o que Deus constrói, ninguém destrói. E aqui está o segredo. A prosperidade divina não é egoísta. Ela se espalha, flui, toca vidas. Quem recebe para guardar, perde. Quem recebe para compartilhar, multiplica. E cada ato de generosidade volta para você como bênção, aprendizado e crescimento. O coração generoso, íntegro e grato é o solo fértil, onde Deus planta a prosperidade eterna. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos aproximamos de Ti com humildade e reverência, reconhecendo que tudo o que somos e temos vem de Ti. Nós Te louvamos não apenas pelo que já recebemos, mas pelo que ainda não compreendemos, pelo que está sendo preparado em segredo e pelas portas que só o Teu tempo pode abrir. Senhor, ensina-nos o verdadeiro significado da prosperidade, que não sejamos movidos por ganância ou vaidade, mas guiados por Teu propósito, discernimento e sabedoria. Dá-nos coragem para agir com fé, mesmo quando não vemos o resultado. Que aprendamos a obedecer, mesmo quando o caminho é incerto, confiando que cada passo nos aproxima do Teu plano perfeito. Mostra-nos que prosperar não é acumular bens, mas cultivar caráter, servir com excelência e impactar vidas com amor. Que nossas mãos estejam sempre abertas para dar, nossas palavras prontas para edificar e nosso coração cheio de gratidão. Senhor, abençoa nossos lares, nossos trabalhos, nossos projetos e sonhos. Protege-nos da ansiedade e do medo da escassez. Transforma nossas dificuldades em oportunidades, nossos desafios em aprendizados e nossas lutas em testemunhos de fé. Que, mesmo nas pequenas vitórias do cotidiano, possamos reconhecer a Tua mão, guiando cada detalhe, e que a nossa gratidão seja constante. Nos ajuda a manter integridade em tudo, mesmo quando ninguém está olhando. Nos ensina a valorizar cada oportunidade, cada gesto de bondade, cada momento de aprendizado. Que nossa prosperidade seja reflexo do Teu amor, da Tua fidelidade e da Tua generosidade. Que ao prosperar, nunca nos afastemos de Ti, mas nos tornemos canais de bênção, transmitindo o que recebemos em forma de amor, serviço e cuidado com o próximo. Senhor, coloca sabedoria em nossas decisões, equilíbrio em nossas ações e pureza em nossos corações. Que possamos usar tudo o que temos, não para ostentar, mas para glorificar o Teu nome. Que cada conquista seja celebrada com gratidão e cada desafio seja enfrentado com fé. Mostra-nos que a verdadeira prosperidade está em viver transbordando daquilo que o mundo não pode comprar. Paz, amor, esperança e propósito. Que possamos acordar todos os dias com o coração renovado, prontos para obedecer, servir e agradecer. Que a Tua presença seja a maior riqueza que possuímos e que em cada ato nosso reflita a Tua luz. Senhor, abençoa este momento. Abençoa cada vida que assiste e faça com que esta mensagem toque corações, transforme realidades e fortaleça a fé. Em nome de Jesus, amém. Prosperar com Deus é viver transbordando daquilo que o mundo não pode comprar.